qualquer custo, depois do tropeço do Inter contra o Sport na última rodada. A expectativa é que tenhamos um grande jogo. Ana, aqui no Rio a gente tem ouvido muito falar o seguinte: o campeonato está sorrindo para o Flamengo, mas o Flamengo anda emburrado, não sorri de volta, não sorri de volta, não sorri de volta. Se não sorrir agora, não vai sorrir mais, né? Depende muito desse sorriso, né? Eu acho que demorou um pouco para esse elenco esses jogadores do Flamengo entenderem a responsabilidade deles no processo da troca de técnico, né? Como amenizar o impacto de rupturas, né? Eu acho que um elenco experiente, campeão como o Flamengo, faltou. Faltou responsabilidade dos jogadores, né? De assumir um pouco mais. E aí, quando eles entenderam o tamanho deles, a importância deles para isso, o Flamengo entrou no ritmo e foi, de fato, brigar pelo título brasileiro. É aí que vira, para mim, pelo menos, a chave do time com o trabalho do Rogério, que tem um fato curioso, Eric Faria. Eu converso muito com os colegas flamenguistas aqui, né? E é difícil alguém que fale com entusiasmo do trabalho do Rogério. E isso me chama bastante atenção. Eu acho que o fim do Campeonato Brasileiro, com o título do Flamengo ou não, me chama atenção essa relação, né? Como não casou até agora, né? A sensação que eu tenho conversando com essa parcela de amigos meus é que não bateu, assim, né? Não deu liga essa relação, que apesar de tudo, as pessoas confiam muito mais no elenco do que no treinador nesse momento, no trabalho do Rogério. Eu acho que isso é uma construção, claro, mas eu acho que alguma coisa aí não colou muito ainda do Rogério com um torcedor. Claro, eu falo de uma pequena parcela, né? Muita percepção ali do dia a dia. Eu fiz até uma brincadeira esses dias com o Rogério, né? Com a roupa que ele usa no dia a dia, de ser um pouco mais despojado ali, né? Se aproximar um pouco mais da linguagem do que é ser o técnico do Flamengo. Acho que todas essas coisas contam, mas o principal mesmo é o trabalho de campo, né? O campo e bola, que eu acho que demorou ali, de certa forma, para acender ali um pouco esse elenco o time, né? O elenco do Flamengo. Agora, pega um Corinthians que não tem muita coisa na temporada também. Defensivamente é um time que erra muito. O Mancini, quando precisa fazer alguma alteração, mudança de segundo tempo, assim, não é só pela carência do elenco. Eu acho que tem uma questão de leitura de jogo ali que faz o Corinthians perder um pouco a concentração. Acho que é o ponto principal, ou do que se pode questionar no trabalho do Mancini, com toda a dificuldade que o Corinthians apresentou esse ano. Acho que tem um fator determinante também para o Flamengo, que é o gramado. A situação do gramado eu acho que conta muito para o time, né, para o desempenho desse time tão técnico. Então, acho que passa um pouco por aí esse jogo que eu acho difícil, né? Um jogo que, embora não tenha torcida no estádio, mas tem muita pressão, porque a gente sabe que nos últimos anos o Flamengo vem castigando, né? Quando enfrenta o Corinthians. Esse ano, inclusive, né? Na atual temporada. Então, acho que vai ser um jogão aí. Acho que o Maracanã, o Corinthians joga até de certa forma, tá, Eric? Entre aspas, até mais confortável. Porque no gramado de Itaquera, para o Flamengo é um tapete, né? O Flamengo sabe como poucos chegar lá naquele gramado e usá-lo a favor dele. Os últimos jogos, né, na Neoquímica Arena, agora rebatizada, né? Casa do Corinthians, realmente o Flamengo tem se dado bem. Agora vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais, entrando em detalhes importantes desse jogo. Por exemplo, o Rodrigo Caio está de volta. A gente tem imagens do Rodrigo Caio treinando. Ele foi relacionado pelo Rogério, a gente imagina que o Rodrigo seja titular, e aí fica a questão: ele volta com o Arão como companheiro de zaga, ou será que o fato de o Rodrigo voltar, ele empurraria o Arão para o meio-campo e deixaria o Diego como uma opção para o segundo tempo? A gente lembra que quando o Rodrigo Caio saiu machucado contra o Palmeiras, ele já estava formando a zaga com o Arão, né? E com o Diego de titular ali no meio-campo ao lado do Gerson. O que você acha, Grafite? Você acha que ele vai de Rodrigo Caio e Arão como zagueiros? Eu acho que pelo fato do tempo de sem jogar do Rodrigo Caio é que ele comece no banco. O Rodrigo Caio? Eu penso assim, pelo que eu conheço do Rogério, pela maneira como ele trabalha, né? Porque queira ou não, como a Ana colocou, né? O Corinthians chega para uma situação para esse jogo, o Corinthians não precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. O Corinthians está numa situação tranquila. O Corinthians está brigando por uma vaga na Libertadores. Está brigando na Libertadores, mas ele vem sem responsabilidade para o Maracanã. Então, ou seja, o Corinthians eu acho que vai propor um jogo, vai colocar dificuldade para o Flamengo. Pelo que eu conheço o Rogério, pelo tempo de inatividade do Rodrigo Caio, eu acho que ele começa no banco. Mas se há a possibilidade dele jogar, talvez ele comece com o Rodrigo Caio e Arão. Você acha que se o Rodrigo Caio for titular, vai ser ao lado do Arão? Eu creio que sim. Só dar um toque na tabela, viu, Ana? O Corinthians tem 49 pontos, só que o Corinthians também tem um jogo por fazer, que é aquele jogo contra o Santos, que a gente falou nos blocos anteriores. Quer dizer, então, para o Corinthians, em tese,
pensando assim, de repente o empate nem é tão ruim assim, né? Claro que se ganha aqui, são 3 pontos que vão fazer muita diferença na hora de brigar pela vaga na Libertadores, mas o empate, em tese, pode não ser ruim também para o Corinthians. Mas voltando, Ana, o que você acha que o Rogério vai fazer? Rodrigo e Arão, Rodrigo no banco, Rodrigo e Gustavo Henrique e o Arão no meio-campo? O que você imagina? Eu tô pensando no que ele vai enfrentar, né? Que tipo de ataque que ele vai enfrentar. O Mosquito, que é um jogador de velocidade, eu acho que isso faz com que ele possa colocar uma zaga um pouco mais leve para tentar, de certa forma, se blindar desse ataque que se movimenta mais, que é com o Mosquito. Até o campinho para ajudar a gente. Exatamente. Vai cantando pra gente aí, Ana. É o Hugo Souza, né? Isla, o William Arão, Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique e o Felipe Luiz. Ruim não tá, né? Um timaço. Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Que também o Diego acho que é um ponto forte do trabalho do Rogério, o Gabriel e o Bruno Henrique. Eu acho que é assim, Eric, eu penso muito no que pode pensar o Rogério para enfrentar o adversário, né? O que o Corinthians pode oferecer para ele escolher pelo Gustavo Henrique, que é um jogador que fica mais, que tem uma presença de área defensiva maior, né? Porque ele é maior, 1,95 m, ou se ele vai jogar com uma zaga mais leve para tirar aí um pouco que o Corinthians tem de movimentação do ataque. Acho que por isso talvez ele sairia com o Rodrigo Caio como titular. Mas pensando na estratégia do Rogério, né, pelo que a gente viu aí recentemente dele, as opções dele com jogadores no banco de reservas, acho que não ficaria surpresa também se ele não começasse com o Rodrigo Caio. A Ana relembrando os tempos de repórter, né? Quando anunciava a escalação do time na beira do campo. Tá na pedra a escalação, vamos lá. Ficava nervosa. É muito bom, né? Era muito bom, é muito bom. Agora, Grafite, amanhã o Gabigol completa 100 jogos com a camisa do Flamengo. Aliás, ele e o Arrascaeta. O Gabigol que teve uma temporada 2020 complicada, com algumas lesões, né? Ele, inclusive, teve a pior lesão da carreira dele, que foi uma questão de ligamentar no tornozelo, né? E ele ficou afastado um bom tempo. Ainda assim, ele tem números altíssimos de gols. E nos últimos 4 jogos, marcou 4 gols. Quer dizer, você acha que nessa reta final, agora, faltou... E é importante ele ter confiança, de estar recebendo a confiança do Rogério e dos companheiros, para voltar a ser decisivo novamente. Eu vou até vender um peixe meu aqui. Amanhã tem uma reportagem minha no Esporte Espetacular sobre essa trajetória do Gabriel no Flamengo, as várias faces do Gabigol, quer dizer, a forma como ele se tornou um ídolo importante na história do Flamengo. Então, fiz essa minha propaganda aqui. Propaganda do bem, né, Ana? Sim. A gente Aliás, é a a Ana nossa fala bandeira, na reportagem. Eric. A Ana vai falar na reportagem amanhã também. Não, O Grafite também é fala na verdade, reportagem. eu gravei Aliás, obrigado aos dois. E é interessante do Gabriel, porque o Gabriel ele saiu do Santos, veio para o Flamengo, e onde o Flamengo já fez essa manobra anos antes, né? Foi buscar o Dourado, né? Que foi artilheiro no Fluminense, não conseguiu ter o rendimento. Teve o Guerreiro, que veio do Corinthians, por mais que o Guerreiro tenha marcado gols, mas olhando os números do Gabriel, o Gabriel, diferente. Ou seja, ele chegou e comprovou, ele é artilheiro dos 2 últimos campeonatos brasileiros, né? Ou seja, os números dele são muito, muito bons. Eu sou suspeito para falar, a Ana, quando a gente fazia o troca, ela falava sempre do Gabriel, que conhece, né? Viu ele crescer, ele chegar no status que ele está hoje. Então, eu acho que é importante ele chegar nesse momento bem fisicamente, com confiança. E a Ana falou da questão do ataque do Corinthians, mas esse quarteto do Flamengo, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, eles conseguiram se entrosar de um jeito, né, e se completarem de um jeito assim que quando 3 deles estão bem, o outro pode até não estar tão bem, que compensa, né? Assim, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol juntos, nesses 2 anos, viu, Ana e Grafite, juntos, eles têm 148 gols. É muito gol. É muito gol, né? É muito gol para um trio aqui no Brasil. Então, assim, é uma força ofensiva. O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, né? Vamos mostrar os próximos 3 jogos do Flamengo. E aí a Ana já confirma, comenta em cima dessa questão ofensiva do Flamengo, né? Porque nessa reportagem que eu fiz, eu olhando a entrevista que a Ana deu para a gente colocar na reportagem, ela fala que o Flamengo se apoia muito nessa força ofensiva, né? Então o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã amanhã, no outro domingo recebe o Internacional e depois, na última rodada, fecha o Brasileirão contra o São Paulo no Morumbi. Para o pessoal que está em casa entender a matemática rubro-negra, o Flamengo pode ser campeão, pode até ser campeão contra o Internacional no outro domingo. O que precisa para isso? Vencer o Corinthians e que o Internacional não vença o Vasco. E aí o Flamengo, no confronto direto contra o Internacional no outro domingo, pode ser campeão brasileiro
com uma rodada de antecedência, o que também pode acontecer com o Internacional. O Flamengo não ganhando do Corinthians e o Internacional vencendo o Vasco, ganhando do Flamengo no Maracanã no outro domingo, pode ser campeão brasileiro por antecedência. Algo que, assim, é muito raro acontecer em campeonatos de pontos corridos. No nosso aqui nunca aconteceu. De numa penúltima rodada a gente ter um confronto direto que pode valer o título. E na última rodada é Inter e Corinthians.